sejam todos bem-vindos. Eu sou a coordenadora Fabiana do curso de Pedagogia. Sou formada em Pedagogia, tenho pós-graduação em Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia. Olá, muito bem-vindo. Eu sou o professor João, tá? Sou formado em Licenciatura em Matemática, coordenador do curso de Licenciatura em Matemática. Também tenho aí o meu mestrado e doutorado e estamos aqui hoje para conversar com vocês nessa aula. Oi, eu sou a Raquel, eu sou coordenadora dos cursos de Sociologia e Filosofia do UNAR. Eu sou formada em Ciências Sociais e Filosofia, sou pós-graduada em Sociologia e pós-graduada em Neurociência e Comportamento. O tema da nossa aula hoje é Educação, Escolarização e Relações no Contexto Escolar. Ela é uma aula interdisciplinar, porque nós temos coordenadores de áreas distintas aqui, e é uma aula transversal, porque o tema que a gente está trazendo dialoga com várias disciplinas que você está tendo durante o seu curso aqui no UNAR com a gente. Nós estruturamos essa aula em forma de perguntas, para a gente conversar um pouquinho, debater, ver como as áreas se conversam, dialogam, se existem algumas oposições ou algumas complementações, né? Então, para a gente começar, a gente vai para a primeira pergunta que vai aparecer para você aí na tela também. O que é e em que se baseia a educação e a escolarização? E por que esses conceitos tendem a ser confundidos? Bom, pessoal, o que a gente observa hoje em dia, conforme a pergunta, a questão do conceito, há muita confusão, né? Primeiro, né, a educação, ela vem lá do latim, né, da sua origem, que fala o educar, e ele tem a questão de guiar, instruir, ou seja, levar a pessoa para uma vivência do mundo fora de si, tá? Aí já a palavra de escolarização, ela já entra numa questão que é propriamente dentro da escola, que seria a questão de uma formação, transmissão do conhecimento, seja de diversas áreas, mas que o aluno, né, daí no caso também o profissional, ele vai ter para carregar durante a sua vida profissional daí, né? Essa é a definição mais clássica entre educação e a escolarização daí. E também, professoras, a gente pode observar que, mais na área da professora Raquel, o professor Mário Sérgio Portela, ele traz muito essa definição, que educação não é escolarização. Isso é bem claro, né, nesses tópicos desses dois conceitos daí. Dando continuidade, né, nas questões que nós temos para falar para vocês, eu vou fazer uma pergunta agora para a professora Raquel. Né? Esses conceitos foram alterados pensando numa perspectiva histórica? Eu não acho que é o conceito que foi alterado, mas eu acho que eles foram ressignificados. As pessoas, enquanto sociedade, pensando numa coletividade, acabaram alterando por conta própria, de forma bem empírica mesmo, nas suas vivências. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro pelo fato de hoje, muitos pais, e aqui eu não estou generalizando, mas existe sim essa parcela e ela é muito expressiva, ela é muito alta, de pais que confundem, por exemplo, qual é o papel do pai e qual é o papel da escola. Hoje existem pais que acreditam que a escola ela é responsável pela formação do aluno e pelo processo da educação. Terceiriza o papel do pai. Né? Isso, existe uma terceirização de responsabilidades. Então eu acho que de modo empírico ocorreu uma ressignificação dos conceitos, mas não que eles tenham de fato mudado pensando na origem dos termos. E eu acho que a gente tem dois aspectos do ponto de vista histórico que sofreram uma transformação. Primeiro, com relação à educação. Hoje nós temos
muitas formas de se compor uma família, muitos Sim. arranjos familiares que fogem do tradicional da figura do pai e da mãe, do homem e da mulher. Essas mudanças são expressivas na forma de criar os filhos, de educar, transmitir valores, formas de se comportar. Existem essas mudanças, então nós temos uma sociedade talvez muito mais heterogênea, muito mais plural do que antes. Sim. E não que antes não existisse, mas por convenções sociais, por questões de estigmas, isso era mais inibido, ficava mais ofuscado, mais embaixo dos panos, como a gente costuma dizer. Uma outra questão que eu considero importante do ponto de vista histórico é a questão social e econômica das famílias. Porque antigamente nós tínhamos uma pessoa que normalmente estava pautada na figura da mãe, da mulher, que ficava em casa cuidando dos filhos, Sim. que era responsável pela educação da criança. E o pai trabalhava, ele era o provedor, ele era a única figura que sustentava a casa. E hoje, normalmente, os dois responsáveis pelos filhos, sejam as composições mais distintas que a gente tiver, não importa quem está cuidando do filho, normalmente todos os responsáveis trabalham, ficam fora de casa, então nós temos um dinamismo familiar um pouco diferente. Já com relação aos processos da escola, eu vejo uma mudança mais significativa também na questão do protagonismo, que no modelo tradicional pedagógico, depois se a professora Fabiana quiser comentar também, acrescentar, o professor era o protagonista, ele era o responsável por transmitir o conhecimento, normalmente em formato mais expositivo. Sim, ele com fala, o certeza. aluno escuta, era Isso. mais isso que acontecia. E nós enfrentamos algumas mudanças de caráter metodológico, avaliativo, que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. A forma de se ensinar mudou e até o que a escola ensina se transformou. Hoje não é meramente uma transmissão de conhecimento, mas existe uma preocupação, inclusive a própria BNCC tenta articular o desenvolvimento de outras habilidades e competências que estão além do conteúdo por si só. As formas, né, de se transmitir estão mudando. Então eu vejo mudanças metodológicas, o aluno ele tende a ser o protagonista do processo, não é mais o professor o centro. Então eu considero todas essas mudanças a nível educacional, de composição de arranjo familiar, mudanças socioeconômicas e essas mudanças estruturais da escola como um fator decisivo na ressignificação da educação e da escolarização. Exatamente. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa nesse sentido do processo histórico. Está tudo certo, você falou tudo mesmo. E não tem como, esse papel ficou mesmo diferente. Né? É um processo diferente, realmente o professor era o protagonista, hoje ele não é mais. Tem outros meios, outras tecnologias que ele traz para a sala de aula também. Nesse momento, né? Sim. Então agora, pessoal, vou realizar uma pergunta para a professora Fabiana. Qual é o desafio, professora, que se faz presente no contexto da escola a partir desses conceitos do ponto de vista dos docentes e da gestão, que é a gestora? Hoje em dia eu acredito que os docentes e os gestores, eles têm que ter uma versatilidade muito maior, porque englobam muitas coisas, né? Muitas diferenças. Então, acho que a principal delas que a equipe gestora enfrenta é oferecer uma educação de qualidade para os alunos. Acho que esse é o principal ponto. Por quê? Faltam recursos, faltam profissionais, a valorização do profissional, falta a adequação do profissional em questões educativas, né, que eles não têm incentivo, também a estrutura física das escolas, falta muita coisa, muita interatividade, a gente tem que acompanhar isso, né, os alunos hoje em dia. Então são coisas, uma formação continuada, a estrutura física, a estrutura acadêmica da escola. Eu acho que os docentes hoje em dia eles enfrentam muito isso, tentando cada vez mais valorizar aquilo que eles têm dentro das possibilidades que eles têm, né? Que são realmente às vezes muito precárias. Sim.
Tem alguma colocação, professora Raquel? Eu achei interessante a fala da professora Fabiana, porque você falando isso me fez pensar, nós tivemos muitas mudanças significativas do ponto de vista histórico, social, que eu comentei aqui, mas parece que a escola, não só a escola, mas as próprias famílias, não conseguiram acompanhar, não em sua maioria. Exatamente. Porque as mudanças aconteceram, ela é uma realidade, mas se uma escola não dispõe de recursos, se não existe uma formação adequada do profissional que está nessa escola para fazer valer essas novas tendências, essas mudanças, então é aí que o desafio aumenta, de fato, né? E acompanhar, né, essas evoluções dentro do que a escola pode oferecer. E geralmente eles não têm, né, os recursos necessários para isso. Sim, e até em termos da própria legislação. Porque a gente tem uma exigência do que tem que ser trabalhado, de como deve ser trabalhado, com uma série de sugestões e possibilidades, mas se às vezes as legislações pedem algumas coisas que estruturalmente uma escola, e não é uma escola em si, a gente sabe que é a realidade, não é capaz de dar conta, com certeza. Então isso também se criam outros problemas com você começa isso, a ter entraves, né? Ali diante da escolarização, vamos dizer. E um fato interessante que a professora Fabiana pautou e que a professora Raquel também trouxe na questão da escola, hoje a gente observa muitas escolas, vamos falar assim, questão de infraestrutura, que elas não estão preparadas para receber, eu não falo só um aluno de uma inclusão, mas o próprio alunado dela. Exatamente. Que a gente observa muitas escolas, até no âmbito particular, que não são escolas, são locais que estão adaptados para uma escola. E isso, ou seja, não teve toda a questão ergonômica na parte da infraestrutura voltado para esse alunado dele que ele pretende atender. Numa educação básica, vamos falar, você pega lá os anos iniciais, a gente sabe que são crianças. Às vezes, os móveis deve na questão da estrutura da criança, mas muitas das vezes você não tem a estrutura física preparada para atender esse alunado dali, né? E isso daí tem toda essa dificuldade, né, na questão do âmbito de você fornecer uma escolarização de qualidade, aquilo que a professora Fabiana falou daí, tá? E até a formação do docente, né? Que muitas vezes eles não têm a formação adequada para cuidar dessa criança. E lembrando que até é desde a educação infantil, né? Sim. Desde a educação infantil até o ensino médio, que muitas vezes as crianças acabam desistindo por falta de estímulo, né? Sim. Da visão educação. que nós vamos falar um pouco mais à frente, que a professora Raquel falou, da mudança que teve o tradicional para essas novas aulas aí de metodologias ativas, de uma mais exploratória, do aluno como protagonismo do ensino, não o professor, né? Que a gente fala, né? Se você observa lá atrás, do jeito que eram as faculdades, ficava o professor, né? Lá em cima o mentor, né? Lá na Grécia, os antigos, e o pessoal ficava embaixo, né? Ali na parte das universidades. Então, ou seja, teve essa inversão, né? Que tem trazido pontos positivos, porém aquilo que a professora falou, não tem acompanhado, né, a questão junto aí com as mudanças, né, na escola. Sim. E também uma lacuna que é criada, por exemplo, na educação infantil, porque nós temos muitas lacunas, mas quando se começa na educação infantil, quando a gente pensa em termos de formação desse aluno, ele enfrentando lacunas na educação infantil, no ensino fundamental 1, no fundamental 2, no ensino médio, quando ele termina a educação básica, ele termina com muitas lacunas diante desses desafios que aparecem constantemente. Então são muitas lacunas, acho que muitas linhas que a gente poderia pensar, né, esse processo de formação do aluno, de escolarização, e lembrando que está dialogando o tempo todo com a educação que acontece no âmbito familiar, e que é refletido no contexto escolar, diante da pluralidade de tudo que acontece. É que a gente observa às vezes um aluno, a gente fala, olha, né,
a característica, o perfil dele ali, né, da sua anamnese e tal. Aí quando a gente observa o meio que ele está, educacional, o âmbito familiar, você começa a entender essas características que o aluno traz para dentro da escolarização, né? Fica bem evidente, claro, isso. Fica. Sim. Bom, então agora a gente vai para outra pergunta. O que eu vou ter que fazer por quê? Sim. Somos nós. Sim. Pensando no que a educação e a escolarização representam hoje, houve alguma mudança na forma de ensinar, de avaliar o aluno, de planejar e executar atividades na escola? Quem começa? Vamos exercer o cavalheirismo, senhora Fabiana. Eu acho que nós já falamos um pouco disso, né? Principalmente essa diferença do professor, né? Que antigamente o professor estava num outro patamar, e os alunos, ele falava, o aluno ouvia, ficava quieto, não perguntava, não fazia nada. Sim. E hoje tem essa interação entre o professor e o aluno, a atividade, aquilo que o professor quer falar, né? Eu acho que um dos pontos é esse. O que é importante, aquilo que a professora Fabiana trouxe, né? Essa questão de ser o aluno mais crítico, de fazer ele ser o protagonista, né, como vamos falar, o pivô da situação, ele também começa a trabalhar a parte colaborativa do aluno, né, enquanto pessoa. Ou seja, ele vai, né, estar ali inserido naquele meio, porém ele já vai exercendo essa questão de trabalhar em grupo, de projeto, dele saber lidar com ações e sentimentos de uma outra pessoa, né? Começa a ter as suas divergências sociais. E ali ele começa a ser trabalhado isso já desde, vamos falar, da educação básica, que lá no mercado de trabalho ele vai ter que trabalhar essa parte de equipe, essa parte da sua socialização, né? Então isso tem mudado bastante também. Lembrando também da personalização do ensino, né? Muito bem lembrado. Que antes nós tínhamos, vamos dizer assim, um tamanho único, né? Uma coisa única, caixinha, uma caixinha. Isso é isso e pronto. É isso. E hoje nós temos que lidar com a diversidade dos próprios alunos, né? Sim. Com a dificuldade individual de cada um, com o processo de receber aquela informação de cada aluno. Então, isso também tem uma diferença, né? Porque antigamente a gente não perguntava se o aluno entendeu, se ele não entendeu, era aquilo, pronto e acabou. E hoje os alunos têm muito dos porquês, né? Sim. Por que isso, mas por quê? E eles trazem isso pra gente, né? Na parte da educação e ensinando e toda essa adaptação para todos eles. E eu acho que o que desencadeou esses porquês, né? Sim. Eu falo que hoje em dia uma criança, isso daí é um dado que o imperador de Roma, o que ele tinha de informação na biblioteca, hoje uma criança de 5 anos tem na palma da mão do celular. Só que tem a questão da informação, do conhecimento, que é uma outra parte que não vamos entrar no mérito, né? Mas o que acontece? Esse uso da tecnologia, que até de um modo expressivo após essa pandemia, se intensificou muito na parte da escolarização, então tem trazido né, esses questionamentos, um senso mais crítico, uma pessoa, né, no caso uma criança, um aluno que é mais explorador do conteúdo, né, ele traz coisas que não estão, né, conteúdos ali da apostila ou do que é da sua ementa curricular, ele traz para dentro da sala de aula em vista desses usos de tecnologia e tem ainda muito bem utilizado por próprio, a gente sabe, igual aqui, o EAD, uso de tecnologia, então tablet, celular, os próprios computadores, hoje ele tem, como eu falei, a informação e os conteúdos na palma da mão dele, né? Então, ou seja, isso tem intensificado e tem mudado essa escolarização e muito nesses últimos anos. Sim, lembrando da avaliação, né? Que antes nós tínhamos um teste e lá nós classificávamos o aluno e hoje em dia não. Hoje em dia a avaliação do aluno é constante, nós utilizamos todas as ferramentas necessárias
para avaliar o aluno, o progresso do aluno, tendo os feedbacks que eles nos dão, né? Sim. Isso é constante, o tempo todo, bem contínuo mesmo, para que a gente entenda o processo que o aluno fez para chegar no resultado final. E isso que a professora Fabiana trouxe, na questão do teste, antes era aquela avaliação ou aberta ou fechada, mas tem ali, né? Ela determina o que o aluno sabe. E aquela história, né? O filho peixe, você não sabe, né? Foi reprovado porque não sabe voar, mas não é a habilidade dele de voar, né? Que é aquilo que a gente sabe. Então, ou seja, isso traz uma preocupação, né, para as escolas na questão socioemocional do aluno. Ou às vezes aquele aluno no dia do teste não passou bem, teve algum problema familiar, ou às vezes aquele aluno ele não se sai, vamos falar assim, não tem uma boa, né, habilidade na sua escrita, porém na hora que ele vai fazer uma apresentação de um seminário ou de uma questão comunicativa, um trabalho em grupo, ele é muito bem. Então, ou seja, nós não podemos hoje só trabalhar com um tipo de avaliação, mas, ou seja, trabalhar também essa questão, né, socioemocional do aluno. Tem até o Augusto Cury que tem, né, essa parte das emoções socioemocionais para ser trabalhada desde a educação infantil. Então, ou seja, toda a questão de resiliência do aluno, se ele é um aluno que ele sabe lidar com a frustração ou não, a questão do ganhar, do perder, a participação, se ele é um aluno que consegue, né, dominar, né, saber do seu sentimento desde a educação infantil até o ensino médio, e saber lidar com essa, vamos dizer, esse turbilhão, né? Vamos falar de sentimento, principalmente quando está lá no ensino médio, que vem a questão da puberdade, vem a questão hormonal, tudo tal, vestibular, que área escolher, teste de vocação, toda essa questão, você saber trabalhar na parte emocional do aluno é muito importante hoje em dia. Sim, lembrando que a educação está em constante evolução. Sim. E ela tem que se adaptar ao mundo contemporâneo, né, que está chegando. Então, a educação, ela não é estática. Ela com certeza, e com isso vai se adaptando e tem que se adaptar constantemente para trazer uma educação adequada aos alunos. Que nós temos que pensar primeiro nisso, né? Isso, na educação, na qualidade que nós vamos transpor para os alunos. É interessante pensar nessa valorização também das possibilidades do aluno manifestar a sua inteligência. Então, é isso que você comentou. Sim. Às vezes, ele é um aluno que, ele, por exemplo, não se comunica bem, mas ele tem um excelente raciocínio lógico, noções espaciais, ou ele tem um conhecimento, por exemplo, musical. Não é bom na matemática com os números, mas é bom na sua interpretação. Nas expressões corporais. Parte comunicativa. Ele é muito inteligente cenicamente. Sim. Então, eu acho que é legal a gente pensar que isso também hoje faz parte dos processos de avaliação, porque é uma forma de valorizar o aluno. Sim. Então, se você não sabe quanto é 1 mais 1, tá tudo bem. Seu tempo, você vai descobrir que é 2. Assim, mas tá tudo bem. Sim. Você, por exemplo, não saber ou não dominar tanto um determinado tipo de conteúdo, porque você, não que você compensa, mas você é valorizado por outras coisas também. Sim. E isso falta, eu percebo, na escolarização, na valorização daquilo que o aluno traz. E hoje, né, com essa mudança na escolarização, que você falou, tem trazido, né, essas multiformas, vamos falar, de olhar o aluno. Isso é muito importante. Sim. E também do concreto, né? Sim. Do aluno ter a possibilidade... de ver a prática, né? Exatamente. Legal. Bom, para finalizar esse nosso bate-papo, que estava realmente muito bom, né? Eu vou fazer uma pergunta para a professora Raquel. Ainda considerando o ambiente escolar, como esses conceitos influenciam na socialização entre os estudantes? Nossa, essa é uma pergunta muito boa e que a gente pode ficar muito tempo conversando sobre isso. Uma aula só sobre isso. Uma aula só sobre isso. Bom, nós tivemos ressignificações
da escolarização, dos processos educacionais que a gente conversou aqui, das formas de se avaliar o aluno, e isso, consequentemente, interferiu na socialização entre eles. E nas nossas também, a gente vai ter que se incluir no pacote. Mas falando especificamente do aluno primeiro, uma mudança que eu gosto de pensar, e que é muito recente historicamente falando também, se nós pegarmos as últimas 2, 3 décadas, que nós passamos então por esse processo que nós éramos alunos, nós não tínhamos internet, não é que não existia, mas assim, era um acessível, acesso muito restrito. Extremamente restrito, muito limitado, de internet, rede social realmente a gente não tinha contato com as tecnologias, era tudo muito raso, era meio intangível, vamos pensar dessa forma, era um mundo um pouco abstrato pra gente. Mas de certa forma, eu acho que o elemento comum, pelo menos dessa geração das 2, 3 décadas que eu comentei atrás, eu falo que era a televisão. Então o aluno interagia na escola, nós éramos alunos, parece que indiretamente existia uma curadoria. Por quê? A televisão aberta, porque mesmo a TV a cabo era algo muito restrito também, mas nós assistíamos os mesmos programas, os mesmos desenhos. Então, quando a gente se encontrava no dia seguinte... É a mesma linguagem. Era a mesma linguagem, porque todo mundo tinha visto a mesma coisa. Existia uma certa padronização involuntária por conta da televisão, que foi a nossa... Acho que o nosso entretenimento. O nosso entretenimento comum, né, o meio de comunicação que nos uniu na época. Então era uma curadoria, involuntariamente falando. Então todo mundo tinha assistido a mesma coisa. Então a gente dialogava com base nisso. O que eu percebo que hoje, com redes sociais, tecnologias, plataformas de streaming, né? O aluno, e nós adultos também, mas a gente está tentando falar mais do aluno, eles escolhem o que eles querem assistir, eles escolhem quem eles querem ouvir. Existe uma padronização, sim. Existem artistas, programas, plataformas que são direcionadas para esse público. Existe também núcleos comuns, porque eles conversam sobre coisas comuns, né? Eles interagem com base em assuntos comuns. Entretanto, eu acho que o leque hoje é muito mais variado, muito mais amplo. Então, nós temos sim também essas diversidades. E hoje, a interação entre os alunos, por conta disso, ela também é modificada pensando na própria tecnologia em si. Porque é muito comum nós vermos os alunos. Nós temos um grupo de alunos, eles estão juntos, mas está cada um, por exemplo, com o seu celular, com o seu equipamento eletrônico. Então tá junto, mas não tá. A interação ela se dá em outros moldes. Então às vezes eu estou com alguma coisa, olha isso que eu vi, se dá dessa forma. Mas às vezes eles nem conversam. Rasa, né? É uma comunicação talvez mais superficial. Às vezes eles nem conversam. Às vezes está do lado e eles estão mandando a mensagem. Não se conversa, mas se digitaliza. Se digitalizam, exatamente. Olha, eu vou mandar uma coisa para você aqui, por exemplo. Então, a comunicação, eu falo que nós vivenciamos eu falo a separação, porque era de fato uma separação do virtual e do real. Mas hoje eu falo que o virtual é real. O virtual é real. Exatamente. Então, eles vivem uma interação, uma socialização de forma muito distinta. E aí, isso daria realmente... isso dá pra gente conversar sobre muitas coisas, pensando se isso é bom, se não é, como isso interfere na forma das pessoas se relacionarem, inclusive. Mas lembrando que nós estamos também nesse pacote, porque nós adultos também temos isso, uma realidade. Mas eu considero esse, acho que um dos fatores principais de mudança na forma dos alunos interagirem hoje, dentro do ambiente escolar e fora do ambiente escolar também. Mas pensando no contexto escolar, a tecnologia entrou, a gente falou dessa questão da tecnologia, principalmente pós-pandemia, isso se acentuou demais, inclusive, mas ela entrou, ela é uma realidade. A gente precisa saber o que fazer com isso. Não sei se a gente sabe, pelo menos até o momento. Não sei se nós sabemos exatamente o que fazer, mas eu vejo como um fator fundamental de mudança na socialização entre os alunos. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa.
Não, isso é que você falou, antigamente para se comunicar na sala de aula, era o papelzinho dobrável. Isso, tinha isso também. Para você, hoje não, é a questão tecnológica, é aquilo que você falou, é um novo real, vamos falar virtual real, e vamos falar, a gente vai ter as consequência nisso, eu acho que é nos próximos anos. A gente não consegue mensurar, eu acho agora nesse momento, o que vai acarretar nesse aluno hoje e amanhã como pessoa, como chefe de família, como profissional. Sim. Hoje a gente percebe, né, essa questão, né, dessa interação dentro de sala de aula, que eles falam, você viu, olha, você acompanhou ontem, né, certas, dentro da própria sala, né, vamos usar uma terminologia que você tem várias tribos ali dentro, vamos falar, né? É um grupinho que é o seriado tal, é essa área tal, que você falou, são os núcleos comuns e isso transparece dentro de uma sala de aula. Só que daí, lá na frente, como que vai ser esse como profissional? Ele vai ter resiliência, ele vai ser uma pessoa que vai saber lidar com uma frustração, sendo que ele não sabe esperar, ele não sabe às vezes como, né, lidar com a paciência, com ganhar ou perder, aquilo que nós já comentamos. Então, isso daí a gente, né, vai ter uma resposta a essa tecnologia que ele falou. Ela está sendo boa, está sendo ruim. Eu acho que é nos próximos anos que a gente vai conseguir identificar, né, um denominador comum. Hein? Eu acho que esse imediatismo, ele está causando transformações nos processos educacionais, nos processos de trabalho, na própria questão da alteridade, que para as gerações futuras a gente vai ver o resultado disso também, né? Mas eu acho que vale a pena a gente começar a pensar qual é o caminho que a gente está tomando com isso. Concordo com você. Vai ter que ter um corte agora, né? Porque ficou todo mundo... Não sei se a gente vai falar mais um pouco. Não, acho que é só, né? É isso? Então vocês podem fazer o encerramento. Pode fazer. Não, pode fazer, claro. Bom, agradecemos vocês por ficar um pouquinho com a gente, por nos ouvir, que eu acho que é um assunto muito importante e que nos traz muitas coisas, tá? Então, até mais, até a próxima, e nós nos vemos novamente daqui a um tempo.